Qual foi a coisa mais ousada que você já fez sem pensar nas consequências? Eu dei um soco no meu padrasto na frente da igreja inteira, mas essa nem foi a parte da qual me arrependo. Todos me diziam que eu deveria estar feliz pela minha mãe, e Rob parecia ser um bom homem. Eu só não estava acostumado a vê-la com alguém novo, mas nenhum deles sabia o que eu vinha observando de perto. Rob costumava me chamar de garoto, e sempre brincava sobre como eu precisava virar homem, mesmo eu tendo 19 anos. Mas eu entrei na onda por causa da minha mãe e agi como se não me incomodasse, porque a vi sorrindo de novo pela primeira vez em anos. Então participei de jantares, posei para fotos e até ajudei a escolher os arranjos de flores como um filho exemplar. Mas algo em Rob sempre pareceu errado. 2 dias antes do casamento, peguei o tablet dele emprestado para verificar um endereço e a tela acendeu com uma mensagem que ele não havia fechado. Era de alguém chamada Riley. A primeira linha era: desculpe por não ter te encontrado ontem à noite. Eu deveria ter fechado e ido embora. Mas não o fiz. Queria acreditar que ele era inocente e talvez Riley fosse apenas uma amiga. Ou eu estivesse pensando demais, mas quanto mais eu rolava a tela, mais frio eu sentia. As mensagens, as fotos e a maneira como ele falava com ela eram ruins. E então, eu vi a idade dela e congelei. Porque ela tinha 15 anos. Fiquei ali, paralisado, enquanto minha mãe cantarolava no quarto ao lado, escrevendo os votos para aquele homem. Não disse nada naquele dia, nem no dia seguinte, porque não sabia como. Então, esperei, imprimi tudo e coloquei no envelope. Entrei naquela igreja como se nada tivesse acontecido, mas tudo estava diferente, e eu era o único que sabia. Todos sorriam, e minha mãe estava radiante. A música começou, e ela caminhou pelo corredor. E quando o pastor perguntou se alguém tinha alguma razão pela qual aqueles dois não deveriam se casar, eu sabia o que estava prestes a fazer, mas não tinha ideia de como terminaria. Dei um passo à frente e entreguei o envelope a ela sem dizer uma palavra. Ela pareceu confusa, e Rob, nervoso, mas então ela abriu, e o rosto dele desabou, e a mão dela começou a tremer. Eu podia ouvir sussurros atrás de mim, mas tudo que vi foi Rob vindo em minha direção. Ele agarrou meu braço e tentou me puxar para trás, então eu bati com força e sem me conter. Ele tropeçou nos bancos, derrubou um vaso, e a música parou. E naquele silêncio, notei algo que nunca esquecerei. Minha mãe não correu para mim. Ela correu para ele, e isso me quebrou mais do que qualquer coisa. Ela começou a chorar, segurando o rosto dele, perguntando se ele estava bem. Ela olhou para mim com o tipo de raiva que eu não via desde que quebrei uma janela na 7ª série. Ela gritou meu nome como se eu tivesse arruinado tudo. Mas eu apenas fiquei ali, esperando que ela me perguntasse se era verdade, ou mesmo que me agradecesse. Mas ela não o fez. Ela me mandou embora. Então eu fui, e de alguma forma, aquilo doeu mais do que o soco que eu dei. Dormi no meu carro naquela noite e não fui para casa, nem mesmo verifiquei meu telefone. Apenas encarei o teto e me perguntei como proteger alguém podia parecer tão errado. No dia seguinte, recebi uma mensagem de voz. Ela disse que o casamento foi adiado, não cancelado. Alegou que eu tinha exagerado e disse que Rob havia explicado tudo. Era sobrinha dele e as mensagens foram mal interpretadas. Mas eu sabia o que tinha visto. E sabia que ela também. Não respondi e nem voltei. Apenas fiquei com um amigo do outro lado da cidade e tentei seguir em frente, mas onde quer que eu fosse, as pessoas me reconheciam. Ninguém se importava com o motivo pelo qual eu fiz aquilo, apenas que eu arruinei um casamento. Então parei de sair e deletei as redes sociais, e por um tempo pensei que talvez eu fosse o problema. Mas então recebi uma carta de uma garota, chamada Riley. Era curta, mas mudou tudo. Ela disse que sentia muito e me agradeceu por salvá-la contando a verdade. Enviei a carta para minha mãe e ela nunca respondeu, mas uma semana depois, soube por um primo que o casamento havia sido cancelado e Rob se mudara sem dar explicações.